O Exterminador do Futuro, A Salvação, que originalmente chama-se Termination Salvation, conhecido também como Termination 4 Salvation, é um filme de ação e ficção científica militar, lançado em 2009. Dirigido por McG e escrito por John Brancato e o Michael Ferris. O Exterminador do Futuro, A Salvação, é o quarto filme da franquia O Exterminador do Futuro, servindo como uma sequência do filme O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, lançado em 2003, mas também como uma reinicialização da franquia. O Exterminador do Futuro, A Salvação, é o único filme da franquia até agora que não tem Arnold Schwarzenegger no elenco, embora sua imagem apareça brevemente digitalmente. Em vez disso, a estrela é Christian Bale e Sam Worthington, com Arton Yashin, Moon Bloodgood, Bryce Dallas Howard, Coleman, Michael Ironside e Helena Bonham Carter em papéis coadjuvantes. Afastando-se dos filmes anteriores, O Exterminador do Futuro, A Salvação é um filme pós-apocalíptico ambientado no ano 2018. Ele se concentra na guerra entre a rede de máquinas da Skynet e a humanidade, enquanto os remanescentes das forças armadas do mundo se unem para formar a resistência para lutar. Contra a Skynet. Christian Bale interpreta John Connor, um lutador da resistência e personagem central, enquanto Sam Worthington interpreta o ciborgue Marcus Wright. As filmagens começaram em meados de 2008 no Novo México e duraram cerca de 77 dias. O Exterminador do Futuro, A Salvação, foi lançado em 21 de maio de 2009 pela Warner Bros. Pictures nos Estados Unidos e pela Sony Pictures Releasing internacionalmente, e arrecadou mais de 371 milhões e 400 mil dólares em todo o mundo e recebeu críticas mistas. Embora originalmente planejado para ser o primeiro filme de uma segunda trilogia sobre o Exterminador do Futuro. Mas o plano de uma nova trilogia foi cancelado após o pedido de falência da Halcyon Company. Após o lançamento do filme, os direitos da franquia foram vendidos em 2012 para a Anapuma Pictures, resultando no terrível e pior filme da franquia, O Exterminador do Futuro, Gênesis, um reboot da série, sendo lançado em 2015 com Arnold Schwarzenegger reprisando seu papel como o T-800. O Exterminador do Futuro e O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final, são filmes de suspense e ação perfeitos, cada um com seus próprios méritos. Um está para o outro, assim como Alien, o oitavo passageiro, está para Aliens, o Resgate. 4 obras com suas próprias características, cada uma delas acertando o alvo em cheio. Guardadas as devidas proporções, O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, está para Alien 3,
Assim como o Exterminador do Futuro, a salvação, está para Alien, a ressurreição. Pensem bem aqui comigo. Enquanto o Exterminador do Futuro 3, a rebelião das máquinas, caminha em águas conhecidas, alterando a narrativa aqui e ali. Já em O Exterminador do Futuro, a salvação, chega a perverter toda a lógica anterior, exatamente como o híbrido humano Alien acaba fazendo no último filme da franquia dos xenomorfos assassinos. Imaginem um universo paralelo onde o tenebroso Prometheus não existe, claro. A lição que fica, em outras palavras, é que não se deve mexer em obras-primas, refilmando-as ou criando continuações completamente desnecessárias, que nada acrescentam à história e, pior, a sacudam de tal forma a desdizê-la ou contradizê-la. Pelo menos na franquia Alien, os produtores conseguiram manter a mola mestra nos 4 filmes, a atriz Sigourney Weaver. Já em O Exterminador do Futuro 4, a salvação, a não ser por um momento de qualidade duvidosa e que só está lá para gerar efêmeros minutos cool para fãs sem discernimento, Arnold Schwarzenegger, que não aparece, e o pouco charme que O Exterminador do Futuro 3, a rebelião das máquinas, tinha, vai para o ralo com isso. Mas talvez pior do que não reter a estrela dos filmes anteriores, o ator na época era governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, cargo que manteve entre 2003 a 2011. Seja mesmo trabalhar um roteiro que literalmente atira para todos os lados, errando os alvos na maioria das vezes. O cineasta McG é um diretor de videoclipes, e isso ele faz muito bem. A perseguição de vários robôs exterminadores ao Marcus e o Kyle é sensacional, mas acontece muito cedo no filme. Depois disso, a quantidade de coisas implausíveis vai se amontoando até o ponto de insuportável, a começar pela coincidência de Marcus dar de cara logo com Kyle, por Kyle, um rapazote, ser o número 1 na lista de procurados pela Skynet por John Connor. Só a partir dos eventos desse filme sair atrás do seu futuro pai e assim por diante, o simples fato de a Skynet estar atrás do Kyle Reese e do John Connor, assim de graça, já não faz sentido, pois a Skynet não teria como saber do seu futuro. E o que mais incomoda, o cineasta McG não fez nenhum esforço para mostrar o porquê de John Connor ser considerado uma espécie de messias. O personagem é reverenciado sem nenhuma explicação, e não venha me dizer que é só por ele ser o filho da sua mãe, pois isso não parece o suficiente para o grau de idolatria que ele recebe ao longo do filme. Mas pelo puro fator diversão descelebrada, o filme até que tem seus méritos. Muita perseguição na terra e no ar, com carros e motos, inclusive ao som da música You Could Be Mine. Caminhões, tanque e Hunter Kills, aquelas naves bacanas da Skynet. O design de produção lidando com a terra devastada desse futuro, e os efeitos especiais convencem.
Pena que o roteiro seja um queijo suíço de tantos furos. Se a produção tivesse se esforçado um pouquinho mais, teria feito um filme do nível O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, o que pode não ser muito, mas considerando o que recebemos, teria sido bem melhor que a prometida salvação. Christian Bale é o sétimo ator a interpretar o personagem John Connor em O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final. Michael Edward interpretou o personagem quando adulto. Já Edward Furlong interpretou John Connor adolescente e Dalton Abbott interpretou John Connor quando criança. Nick Starr o interpretou em O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Thomas Dekker interpretou John Connor na série de TV Terminator The Sarah Connor Chronicles, série de 2008, com John DeVito interpretando uma versão mais jovem do John Connor em um flashback. O rosto de Arnold Schwarzenegger foi incluído digitalmente no corpo do ator Roland Greencanger para uma rápida aparição do personagem T-800 no final do Exterminador do Futuro, A Salvação. O Exterminador do Futuro, A Salvação é o primeiro filme da franquia a não ter o ator Earl Boen no elenco. Nos demais filmes, ele interpretou o Dr. Peter Silberman. O cineasta McG pediu ao elenco que lesse os livros The Road, do escritor Cormac McCarthy, e Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do escritor Philip K. Dick. O objetivo era que fosse melhor compreendida a desolação da realidade retratada no filme. As filmagens de O Exterminador do Futuro, A Salvação, ocorreram entre 5 de abril a 22 de agosto de 2008. Durante as filmagens no verão americano de 2008, Christian Bale teve uma áspera discussão com o diretor de fotografia, o Shane Hurburtt. A causa foi que Shane Hurburtt estava ajustando a luz ao fundo quando Christian Bale atuava em uma cena intensa, desconcentrando-o. Os gritos e xingamentos de Christian Bale vazaram na internet, que depois pediu desculpas públicas pelo ocorrido.